falamos ao vivo com o deputado federal Nicolas Ferreira, que percorreu aí pouco mais de 250 quilômetros na caminhada pela liberdade. Muito boa noite, deputado, seja bem-vindo. Obrigada pela entrevista, parabéns pela coragem, pela sua iniciativa de liderar essa jornada que começou na última segunda-feira, lá em Paracatu. O senhor percorreu aí 255 quilômetros, começou solitário, uma caminhada solitária, mas foi ganhando adesão, foi ganhando corpo de outros parlamentares e apoiadores que de modo voluntário e espontâneo se uniram à sua iniciativa. E eu quero começar perguntando o que foi mais difícil nessa jornada de 7 dias, deputado, porque eu ouvi o senhor em outras entrevistas, o senhor não teve muito tempo para se preparar, parece que o senhor decidiu, o senhor estava em Paracatu, voltou para o hotel, avisou o seu assessor que iria iniciar a caminhada, fez a ligação ali para os seus pais, para sua mulher e falou, eu vou. Como é que foi isso, fisicamente até, né, e mentalmente? Eram as bolhas, o frio, a chuva, a fome, a privação de sono? Quais foram as principais dificuldades enfrentadas nessa jornada? Muito bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos que estão acompanhando aí o Oeste. Olha, confesso que nos primeiros dias realmente o cansaço físico foi o que mais apertou, né? Eu nunca tinha caminhado essa quantidade de quilometragem, né, por dia. A gente basicamente fez uma maratona, né, a cada dia que passava. E não era somente andar, né? Você tinha ali as pessoas que chegavam e a coisa foi tomando uma proporção muito grande. Então, a dificuldade que a gente teve ali não foi somente física, mas foi que enquanto ia crescendo, né, a caminhada, mais pessoas chegavam e a gente assim não sabia como fazer, porque não dá para poder parar, né, para poder tirar foto com todo mundo. Ao mesmo tempo tinha crianças, tinha idosas, tinha, né, pessoas ali que estavam com morbidades, com cadeira de roda, querendo também chegar para poder tirar uma foto, demonstrar um carinho. Então a gente foi ajustando ao longo do tempo, até que a gente conseguiu fazer um cordão humano, né, na direita, ali na esquerda, para poder a gente conseguir caminhar de uma forma mais tranquila, porque a gente não queria, né, que ninguém fosse pisoteado ou tivesse algum incidente, algum acidente, né? Então, mas até isso ajustar era bem complicado, viu? Acho que esse foi, digamos, o ponto mais difícil. A parte física, graças a Deus, eu não sei te explicar. Eu chegava realmente assim, quebrado, destruído no sentido assim, físico, minhas pernas doíam muito, mas eu acordava bem, era isso. Eu acordava bem. No outro dia, meu pé não nenhuma bolha, não tive, sabe, nenhuma lesão, absolutamente nada. Assim, o Senhor cuidou realmente assim da minha saúde, da nossa segurança. Mas para mim, eu acho que o mais difícil foi realmente fazer com que a caminhada caminhasse. Porque as próprias pessoas, muitas vezes impediam, eu chegava correndo, eu estava preocupado com elas, né? Preocupação de não machucar. Então, acho que essa foi a grande dificuldade. A equipe também ajudou muito. E, enfim, a chuva também foi muito pesada. Vários dias nós pegamos muita chuva, muito frio. Então, assim, a mente vai ficando assim exausta, mas graças a Deus, todo ponto que a gente parava, a cada momento tinha mais pessoas, reunião de mais pessoas, as pessoas, sabe, dando café, dando água, Gatorade, né, no meio do trajeto. Era muito revigorante ver que as pessoas estavam na mesma essência, né, no mesmo ímpeto. Quanto que eu ia imaginar, né, que uma senhora, que um senhor, que adolescentes, crianças, até gente descalço, iria acompanhar todo esse trajeto, que é por uma causa que não é por uma pessoa, né? Não é por mim ou por ninguém mais, mas é por um país todo. Então a dificuldade faz parte, né, do processo, e eu quis viver da maneira mais, digamos, dolorosa possível, para que passasse o processo de sofrimento, que eu sei que é importante dar sentido a tudo isso. Perfeito, deputado. Deixa eu incluir os meus parceiros de bancada nessa conversa. Augusto Nunes. Nicolas, parabéns, né, pela ideia, pelo sucesso da empreitada. Eu sei que você já deu algumas pistas sobre isso, mas eu queria que você dissesse em que momento ocorreu a você essa ideia. Em que momento e por quê, você acha? Julho do ano passado eu tive essa ideia. Eu realmente estava extremamente angustiado, de
não ter meios de ação. A gente sabe que muitas das vezes as próprias pessoas de direita, né, dizem que nós estamos numa ditadura, né, de judiciário, uma ditadura realmente governamental, e eu concordo com isso. Mas muitas delas esquecem que esse status quo te impossibilita de realizar aquilo que uma democracia tem como instrumento, né? Então não tem como você, digamos assim, recorrer a uma decisão do Supremo. E se ele está politizado e dá uma decisão politizada, não tem a quem recorrer. Então, entre aspas, aí de fato não adianta você fazer um instrumento jurídico, né? Vai cair na mão de quem? No Alexandre de Moraes? Quem vai julgar quem julgou o Bolsonaro, né? A primeira turma, que é composta por 5 argentinos, e o Bolsonaro é o Pelé, né? Um era ex-advogado do Lula, o outro é amigo do Lula, o outro foi os dois outros indicados pelo PT, e o outro é o próprio Alexandre de Moraes, né, que se coloca como vítima, acusador, como polícia, como Ministério Público, como tudo. Então, o que fazer? Nós vamos ter que o quê? Fazer um projeto de lei para passar nesse Congresso que, infelizmente, não representa, né, a maioria do povo, muito embora foi o povo que os colocou lá, mas que detém muito poder e que não vai aprovar um projeto que limite, né, o STF. Então, assim, eu estava nessa agonia. Eu falei, Deus, me dê algo, porque eu estou fazendo tudo que eu posso, porque a única coisa que sobrou foi minha voz. Eu não me calei um segundo como deputado federal. E o parlamento é para falar, né? É para falar. Então eu estou executando a minha função, mas eu também compreendo que eu não posso só falar. Eu tenho que fazer mais do que falar. Só que eu não queria, Augusto, ir para frente de algum local, me acampar em uma determinada praça, porque eu sei que isso poderia abrir brecha para o nosso inimigo fazer algo pior com a direita. Então eu falei, olha, eu preciso tomar uma decisão. E me veio a ideia. E depois disso eu fui pesquisando e vi que outras pessoas, né, ao longo da humanidade fizeram isso. O próprio Gandhi, o Martin Luther King, se eu não me engano, andou 84 quilômetros, né? E eu falei, olha, no momento certo, essa ideia eu vou colocar em prática, eu vou colocar ela em prática. E aí, quando a gente chegou em Paracatu, a gente chegou um dia antes, à noite, e aí eu falei, olha, eu acho que hoje chegou o dia. Falei com o meu assessor, falei, olha, eu vou dormir essa noite, vou orar, e se amanhã de manhã eu sentir que é o momento, eu vou fazer. E eu vi que tudo foi realmente no momento certo. Eclesiastes fala, né, olha, há tempo de plantar, há tempo de regar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. E este momento foi um momento realmente muito precioso, porque eram as minhas férias, então ninguém poderia acusar, né, de que eu estava ali gastando dinheiro, digamos, do meu salário para poder fazer algo que não fosse do interesse da população. Nas minhas férias eu faço o que eu quiser, né? Tem gente que está envolvida aí no escândalo do Banco Master, tem deputado, né, que desvia emenda, tem deputado que bota dinheiro na cueca, tem deputado, né, que rouba, tem deputado que é corrupto, tem deputado, né, que recebe aí emendas, né, para poder fazer um monte de coisa, e tem deputado que caminha. Então, até uma frase aí, né, que foi muito famosa, que eu postei foi, olha, se um deputado caminhando te incomoda mais do que um roubando, o problema do Brasil é você. Então, tudo calhou de uma forma muito boa, e mesmo a chuva, mesmo as adversidades, só aumentava a nossa garra. Augusto, vocês não estão entendendo. A gente passou por momentos assim de chuva torrencial, de que eu falava assim, meu Deus, será que as pessoas vão continuar? E aí eu subia, né? Que eu sempre subia para poder visualizar, dar um apoio pro pessoal. Quando eu subia, estava maior. Sabe, as pessoas debaixo d'água aí gritando, sabe, falando acorda Brasil, e o Brasil acordou, sabe, vamos em frente até o final. E eu dava o grito de guerra, o pessoal me acompanhava, e sabe, pessoas no viaduto paradas com aquela chuva, quando a gente passava embaixo, né, de um viaduto, quando a acústica ficava mais forte, o pessoal gritava e eu olhava pro lado assim, começava, sabe, a sorrir. Eu lembro que teve uma hora eu olhei pro meu pai assim, olhei pro Gai e falei, cara, o que tá acontecendo? Vamos embora. A dor passava, sabe, a adversidade passava, porque realmente a gente deu o primeiro passo ali, mas Deus foi nos guiando, nos fortalecendo. E, poxa, foi incrível. Hoje mesmo, eu tenho visto pessoas, assim, se engajarem mais nos problemas, denunciarem. A gente tomou coragem de volta.
né, de sermos quem nós somos, não ter mais medo, porque eles estavam querendo nos matar em vida, essa é a realidade. Eles queriam pegar o dia 8, nos aterrorizar para sempre, falar que você não pode estar em Brasília nunca mais manifestando, você tem que calar a boca, senão eu vou te prender, eu vou derrubar sua rede social, eu vou te matar se você for de direita. E eles acharam que eles iam nos matar em vida, né? Vou colocar o seu maior líder na prisão e aí vocês vão se desestruturar, perder as esperanças. Só que não. A nossa esperança, né, em tudo, pelo menos para mim, está em Cristo, e Ele que nos dá força. Então Ele nos deu força e as pessoas estão revigoradas para poder a gente tomar esse país para nós, porque o Brasil é nosso. Então é isso, a dificuldade e a inspiração, ela partiu realmente de todo esse sentimento, um sentimento que temos que fazer algo pelo nosso país, porque ele é nosso. Nicolas, agora as perguntas dos meus colegas que estavam com você nessa caminhada ontem, nessa cobertura especial da Revista Oeste. Nós ficamos aí 4 horas e meia no ar, é uma live, uma transmissão que já tem mais de 5 milhões de visualizações e realmente a gente conseguiu, embora estivéssemos aqui no estúdio, confortáveis, sem chuva na cabeça, mas deu pra gente sentir a emoção de todos que estavam ali aguardando a chegada de vocês ali na Praça do Cruzeiro. Deixa eu passar para Ana. Nicolas, parabéns, um beijinho na Aurora, eu sei que você deve ter pensado nela durante a caminhada, um abraço à sua esposa, sua família. Quando a gente se torna pai, se torna mãe, a gente entende que é tudo muito maior que a gente, né? Tudo muito maior. Eu tenho certeza que ela, mesmo pequenininha, te acompanhou ali no coração, segurando na sua mão. Parabéns, viu, Nicolas? Nicolas, suas entrevistas, seus discursos, as suas postagens, elas encontram muito com as declarações do Felipe Martins, dedicando o trabalho a Deus, dizendo que presta contas a Deus, que existe algo muito maior, né, do que apenas eleições, como você colocou ali, tem muita, muita coisa em jogo, inclusive nossos filhos, o futuro deles. E uma coisa que conecta muito você ao Felipe Martins é um homem chamado Professor Olavo de Carvalho. Vocês dois foram excepcionais discípulos e alunos do Professor Olavo. Sábado foi aniversário de morte do Professor Olavo. A minha pergunta é se você pensou no Professor Olavo antes de iniciar a caminhada, durante a caminhada, se as palavras do Professor Olavo também te sustentaram nesses dias todos. Obrigado, Ana. Obrigado pelas palavras. De fato, assim, a minha família, né, é tudo para mim. Quando a gente se torna pai, a gente percebe que o sentido da vida realmente é fazer com que aquilo que está no seu coração seja passado para eles, né, e que a gente os conduza para o céu. Então, tudo que eu imaginava é, Senhor, eu só quero passar por isso aqui, fazendo o que eu tenho que fazer e poder, né, ter o privilégio de poder chegar aos céus e viver eternamente com as pessoas, né, que a gente ama. E com certeza, o Olavo, ele é peça fundamental, não somente nessa caminhada, mas para tudo que nós estamos vivendo. O contato que eu tive, né, digamos, posso dizer, com política, foi através do Olavo, é o primeiro. Com o Mínimo, com o Jardim das Aflições, com o Imbecil Coletivo, né? Tudo isso me deu a base para poder compreender aquilo que nós estamos vivendo hoje, aquilo que o Brasil passou e que eu não era nem nascido, e poder compreender melhor agora o presente, né, e também tentar compreender como que vai ser o futuro. E no dia 24, né, ali no sábado, chegou um jovem para mim, tava com uma bandeira, né, do Olavo, falou, ó, hoje é o aniversário, né, de morte do Olavo. Eu falei, caramba, cara. E aí ele esticou uma bandeira, se eu não me engano, era uma frase, né, do Mário Ferreira dos Santos: não parar, não precipitar, não retroceder, aquele que durar mais vence. Então essa frase, ela digamos assim, pode ser o slogan, né, dessa caminhada, porque de fato não ganha quem, digamos assim, tem mais dinheiro de emenda, não ganha quem é que está no governo agora, não vai ganhar, né, quem tem os ministérios, ou quem tem Rouanet, quem tem os artistas.
vai ganhar quem não precipitar, não parar, não retroceder. Então a gente precisa durar mais, porque a gente vai vencer. Então eu acho que é um ato muito simbólico, né, nesse sentido. Eu deixei isso muito claro, né, na minha carta, de que isso era uma demonstração de força, de uma demonstração de uma expressão, de uma indignação que nós estamos tendo, né, como Brasil, e principalmente o Olavo fala que a esperança, né, ela está em nós, né, onde você olhar, né, ali no horizonte, a esperança está em nós. A esperança somos nós. Então, óbvio, né, isso começou com um passo meu, mas a multidão de pessoas que estavam ali no domingo, sob forte chuva, sobre uma caminhada exaustiva, é porque esse sentimento de esperança é que está em cada um de nós. Então, assim, eu até em um da quilometragem, né, ali no sábado, eu dediquei, né, um desses quilômetros para o Olavo. Ele é peça fundamental na transformação desse país, dos alunos, né, que ele deixou. Rafael Nogueira, você tem aí, né, o Silvio Grimaldo, você tem o próprio Felipe G. Martins, você tem o Pedro Henrique, né, Medeiros também, que é aluno dele, você tem o Rafael Falcon, né, o Rodrigo Gurgel, pessoas que assim eu acompanho desde o Facebook, desde quando o Felipe G. Martins fazia texto no Facebook, e eu sei que tem vários e vários e vários alunos, né, do Olavo espalhados ali. Tem um aqui, inclusive, ó, que tá fácil, que eu sei onde tá, que tá aqui, ó, Sidney Silveira, Cosmogonia da Desordem, tá aqui, ó, assinado desde 2018, ó. Isso daqui é fruto, né, ó, do Olavo, e tá aqui comigo desde 2018. Então são muitos frutos, né, sementes que o Olavo deixou, e nós somos muito gratos a eles, né? Então, Roxane, se algum dia, né, você vê aí este vídeo ou chegar até em você, saiba que teu marido realmente é uma peça fundamental na transformação deste país, e como eu gostaria de que ele tivesse, né, vivo para poder ver isso, não por vaidade pessoal, mas para poder perceber que essas são as sementes que estão brotando, que foi fruto da plantação dele. Maravilha. Olha, deputado, já somos mais de 85 mil telas simultâneas acompanhando essa entrevista, essa conversa com o senhor. Eu passo agora a bola para André Marcília. Tudo bom, Nicolas? Prazer falar contigo, boa noite. E receba minha admiração. É um feito o que você conseguiu. Você recuperou a raiz da política, que é justamente isso: ir para as ruas, juntar gente, ter contato, e com isso também recuperou a coragem das pessoas de se manifestar, que é algo que estava perdido, né, nesse país. As pessoas estavam com medo, né, e agora eu acho que perderam esse medo. Eu também mencionei, Nicolas, sobretudo na cobertura, que o que importa disso tudo que foi feito foi o percurso, não importava o resultado, e parece que você idealizou dessa maneira mesmo, né? Eu até comparei aqui o seu feito à própria Odisseia de Homero, que Odisseu passa 10 anos viajando, buscando encontrar a sua esposa e o seu filho, e quando chega 10 anos depois descobre que a grande jornada foi o percurso e não a chegada. E só que você obteve um resultado. Agora você tem um resultado, independente de ter buscado. E a minha pergunta é: o que fazer com esse resultado, que é justamente a mobilização das pessoas? Qual é o próximo passo para manter as pessoas mobilizadas nesse ano, Nicolas, tão importante? Obrigado, André. Eu acho que são muitos pontos, né? Infelizmente, no nosso país, a gente tem N motivos para poder acordar, né? Nós estamos vendo aí os escândalos agora mais recentes, né? De um ministro, né, Toffoli, que passou, se eu não me engano, 189 dias do ano num resort que é dele. Ou seja, ou ele não é mais ministro, né? E aí ele tem que pedir renúncia e passar a ser um businessman, né, do resort, ou ele deve ser julgado por desvio de função e perder o cargo, porque não tem condições, né, um juiz ter esse tipo de atuação. Nós estamos vendo aí agora também, né, o ministro Alexandre de Moraes, juntamente com a sua esposa, no escândalo do Banco Master, com um contrato de 129 milhões. Isso daí, em 2 anos, né? Confesso, eu não conheço ninguém que tenha chegado perto
de obter esse tipo de lucro na advocacia, né? E principalmente não é somente pelo valor, mas por quem era o contratante, né? Um banco que está afundado agora em escândalos financeiros. Hoje chegou o primeiro pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por conta do escândalo do Banco Master. Então eu até postei, coincidentemente, deve ter uns 10 minutos no Twitter, de que, olha, eu tenho a sensação de que se nós fôssemos para a rua, né, com a Acorda Brasil, fora Moraes especificamente, eu acho que eles entenderiam ainda mais o que nós começamos ontem. Porque não foi uma coisa qualquer. As pessoas estão sedentas. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, cara, hoje bateu um vazio. Eu gostaria que tivesse a caminhada, sabe, ainda, para eu poder acompanhar, para eu poder viver isso, ter esse sentimento. Então eu acredito que eu não posso deixar de negar. Há um homem neste país que tem desestabilizado a nossa democracia. E por que que este homem tem tanto poder? Porque as pessoas ficaram com medo, né? Do que ele colocou na mente das pessoas, com penas desproporcionais, exorbitantes, do dia 8. Mas eu acho que isso se findou. Eu acho que isso se findou e está na hora da gente atacar o problema pela raiz, né? Começando pelo ministro Alexandre de Moraes e também o Toffoli. E aí as pessoas podem dizer, olha, mas aí se fizer impeachment dos ministros, o Lula vai indicar outros 2 dele, né? Só que, olha, você já viu ali o filme 300. Se você não viu, veja. Leônidas, quando ele chega da frente, né, ali do rei Xerxes, quando ele lança a estaca não pega, né, de forma fatal no rei, mas corta o seu rosto. E aí, quando corta o rosto, aquilo dali mostrou que, olha, esse Deus que eles estão dizendo que ele também sangra. Então, eu quero dizer com isso o quê? De que nós precisamos mostrar que eles não são intocáveis. Nós precisamos mostrar de que se o povo quiser, ele vai colocar a Constituição a favor dela e não deles. Porque a Constituição é bem clara, recebendo, né, o pedido de admissibilidade pelo Congresso, você passando ali por uma comissão especial e sendo aprovado, isso vai a plenário, e se tiver votos, o ministro deve ser impeachmentado. Acabou. Isso foi o que foi colocado na nossa Constituição. E o brasileiro tem sim o poder, ele tem sim o dever de requerer isso, porque está na nossa Constituição. Ou seja, por que não lutar para aquele que está desestabilizando o nosso país, né? Ele é a vítima, ele é o julgador, ele é o Ministério Público, ele é tudo ao mesmo tempo. Então, assim, nós vamos deixar um homem dominar o país inteiro? Então, vamos ver se a gente, enfim, toma a decisão de enfrentar a raiz do problema e, mais uma vez, não sendo de forma politiqueira, sabe, eleitoreira. A gente precisa levar as pessoas realmente para a rua com um sentimento que nós estávamos durante esses 7 dias, de que elas precisam compreender qual que é o problema, entender como aquilo dali afeta a vida dela e o que ela está fazendo ali. E, principalmente, né, qual a eficácia disso. O ministro Alexandre de Moraes saindo do STF, o que acontece? Né? Ele deve ser julgado por algum crime? Sim. Como que isso afeta a minha vida? As pessoas precisam compreender isso para que elas se engajem. E eu acho que agora está na mão de cada um de nós para poder abrir os olhos das pessoas e fazer com que os maus nesse país eles paguem o preço por aquilo que eles têm cometido. Deputado, a pergunta agora é de Adalberto Piotto. Deputado Nicolas, boa noite. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Oeste Sem Filtro. Antes de tudo, parabéns pela mobilização que o senhor fez. E é inegável que muita gente se envolveu e entendeu. Os números estão aí, as imagens estão aí. O senhor viu isso de perto. A minha pergunta, deputado, é o que o senhor imagina que vai acontecer no Congresso? Porque a mobilização popular o senhor já provou, o senhor já demonstrou. As pessoas estão incomodadas, não aguentam mais essa situação, não aguentam mais o Supremo tal como ele está, não aguentam mais o governo Lula. E de alguma forma o senhor acha que isso vai se manifestar também no Congresso Nacional? O senhor já fez menção aí, não era um movimento por vaidade, isso está muito claro, era um movimento para denunciar a situação do país e engajar as pessoas. O senhor acha que há deputados também com muito receio, com medo, que estavam esperando o momento certo,
Até porque, nesse instante, o Supremo está nas cordas por escândalos que ele próprio causou para os próprios dois ministros. Os dois ministros estão com, digamos, denúncias até o pescoço. O senhor acha que isso pode mudar o comportamento do Congresso? Porque muita gente diz assim, tem que esperar a próxima eleição. Tá, eu posso compreender, mas até lá tem muito tempo. O senhor acha que vai também engajar deputados se sentirem corajosos na Câmara ou senadores do Senado para irem adiante com medidas para controlar ou, digamos, limitar os abusos do Supremo? Piotr, eu recebi mensagens e ligações de muitas pessoas, não vou expor aqui, né? Mas de pessoas que, enfim, digamos, não são nem bolsonaristas. São pessoas de centro, pessoas que apoiaram o movimento, pessoas que realmente estão compreendendo que, olha, chegou num limite. As pessoas acordaram, elas perceberam que enquanto ela está pagando altos impostos, o filho do Lula está recebendo mesadinha. Enquanto ela está sofrendo, né, para poder pagar seus boletos, a esposa do Moraes está com um contrato multimilionário. Enquanto as pessoas estão trabalhando e estudando, pagando sua faculdade, pegando um transporte público ruim, talvez sendo roubado, sabe, enfrentando as dificuldades do dia a dia, você está vendo ministros comprando um resort. Então, peraí, a coisa está desbalanceada. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente vai enfrentar como mobilização no Congresso é a derrubada, né, do veto da dosimetria, que o Lula vetou, né, a esquerda trabalhou contra até 4 horas da manhã, nós ficamos lá lutando até 4 da manhã também, e vai ser o primeiro passo, né, para mostrar que, olha, as pessoas compreenderam que isso daí não deve ser algo que o Supremo deva decidir, o Congresso deva decidir. E não me surpreenderia se mesmo depois de nós derrubássemos o veto do Lula da dosimetria, o STF ainda fazer alguma manobra provocado, né, pelo PT, já que a Câmara foi jogada praticamente para nada, né, por este governo. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente realmente conseguir dar esse recado é a derrubada do veto da dosimetria. Não tenho dúvidas que vários e vários deputados já compreenderam, porque estão sofrendo também a pressão das pessoas, e esse vai ser o primeiro recado dado, né, à população de que nós estamos mais atentos agora do que antes. Perfeito, deputado. Antes de liberá-lo, a Ana tem uma última pergunta para o senhor. Deputado, a pergunta são tantos pratinhos, né, que nós brasileiros temos que rodar, né, tantos problemas para solucionar, para pedir atenção ao Congresso, mas tem uma coisa que eu costumo falar muito aqui no Sem Filtro, que é essa aberração chamada foro por prerrogativa de função, que hoje deixa todos os congressistas reféns de um Supremo ativista, militante e político. O projeto para a extinção do foro por prerrogativa de função já passou no Senado e se encontra na Câmara. Você acha que vale a pena esse ano, ou é muito tumultuado, é ano de eleição, é melhor a gente deixar isso para depois? E a importância ou não da extinção desse foro por prerrogativa de função, que toda hora vem um inquérito de ofício do Supremo e fica difícil, alguns parlamentares, nem todos têm a coragem que você e outros ali têm, fica difícil seguir com autonomia e independência dentro do Congresso com essa aberração que nós temos. Perfeito, Ana. Olha, essa pauta ela é importantíssima, mas eu vou ser bem realista. Com a matéria-prima que nós temos hoje, né, com o Congresso que nós temos hoje, eu acho muito difícil. Por quê? O foro privilegiado, ele só é privilegiado para quem é amigo do STF. Então, digamos assim, se você for um corrupto, se você for um desviador de emenda, fizer rachadinha, enfim, você pode ter certeza que você vai ser blindado. Agora, o foro não é privilegiado para quem é honesto, para quem está cumprindo ali o seu trabalho, defendendo, né, as pessoas, os princípios, os valores, e coloca o pingo nos is, né? Então, que privilégio eu tenho de ser julgado pelo STF? Um STF político, um STF que é parcial nos seus julgamentos. Então, eu não tenho privilégio nenhum a isso. Mas, com a matéria-prima que nós temos no Congresso hoje, eu acho extremamente difícil. Eu pediria para que as pessoas realmente votassem melhor, né, em senadores, principalmente,
para que a gente consiga ter um presidente do Congresso que não seja omisso, como o atual, um presidente que realmente consiga pautar um impeachment de um ministro, que consiga também, né, pautar um fim, né, do foro privilegiado, para que a gente avance em outras demais pautas, porque se o Congresso, hoje, tá? Hoje, se o Congresso fechar as portas hoje, sinceramente, não faz diferença nenhuma, né? Porque o STF comanda o país juntamente com o Executivo. Então a gente precisa retomar o poder do Congresso, mas é como eu tenho falado. Olha, se um pedreiro chega aqui em casa, eu dou para ele um saco de areia, dou para ele ali um balde de água, dou um pouquinho de brita, dou para ele uma pá e falo 10 tijolos. E falo com ele assim: constrói minha casa aí. Fala, amigo, com essa matéria-prima que você me deu, que eu não consigo construir uma casa. Eu não posso exigir para ele, né? Falar, ó, constrói a casa, independente de qualquer coisa, porque ele não tem a matéria-prima para isso. É o que sobrou. Então, da mesma forma, eu acho que ali no Congresso nós estamos neste cenário. A gente tem muitas pautas importantíssimas para poder avançar, mas com a matéria-prima que nós temos, realmente é bem complicado. Por isso, né, que daqui a 10 meses terá eleições, a gente vai focar muito nessa época para poder a gente fazer com que as pessoas despertem, acordem, para poder votar em pessoas que realmente se preocupam com as questões mais profundas do país, né? Não somente, digamos assim, um buraco na sua rua, né? Porque, sendo bem sincero, a pavimentação do país é importante, importantíssima, né? Poxa, quantos acidentes não acontecem, né, nas BRs ao longo do país? Mas eu acho que tem questões profundas, né? Que você pode ter, digamos assim, um país, entre aspas, perfeito. Né? Olha só o Canadá. O Canadá é bacana, né? Tem estradas bonitas, tem um transporte público que funciona e tudo, mas é um país moralmente doente. É um país praticamente que a sua liberdade está sendo, né, podada, né, principalmente pós ali pandemia. Então eu não quero esse país aqui para o nosso Brasil e já, infelizmente, se tornou isso. Então vamos votar melhor aí, né, esse ano, para que a gente realmente consiga fazer uma mudança profunda no nosso país. Deputado, ultrapassamos as 100 mil telas acompanhando essa entrevista e uma última pergunta rapidamente. Há previsão de novas caminhadas? Estão organizando novas iniciativas como essa, deputado, ao longo deste ano eleitoral? Pessoal, eu acho que manifestação não tem monopólio de ninguém. Né? Eu acho que manifestação é algo espontâneo das pessoas. Eu me lembro que em 2016 eu ficava sabendo das manifestações, digamos assim, de forma natural. Ah, vai ser dia 16? Beleza, vamos junto 16. Ah, vai ser dia 2? Então vamos dia 2. Então eu acho que vai surgir o momento. Eu acho que a coisa vai pegando tração de forma espontânea, né? Olha, hoje mesmo, né, chegou o primeiro pedido de impeachment no Senado do Alexandre de Moraes pelo Banco Master. Hoje já teve aí, né, mais descobertas a respeito do caso do Banco Master, que me parece, né, que o Vocário conversou 1h30 com o Lula no Planalto. Então, assim, a coisa vai tomando corpo, pode ter certeza. Vai surgir uma data daqui a pouco, que as pessoas estão assim, indignadas do que está acontecendo. E aí a gente só vai fazer o quê? A gente só vai apoiar, porque o protagonista da manifestação não é o político. O protagonista da situação são as pessoas. Né? É isso que eu queria, sabe, modificar, no sentido de que, olha, o poder está com vocês. Vocês são a voz desse movimento. Do tanto que eu pedi, não para as pessoas virem gravar vídeo comigo e eu chamar para manifestação. Eu falei, olha, em determinado momento, acho que foi no quarto dia, eu falei, pessoal, tava lotado de gente, falei, tava em cima de um trator. Falei, pessoal, eu vou pedir para vocês, gravem um vídeo chamando para dia 25, porque a sua voz é importante. Você faz parte disso, não sou eu. Eu alcanço as pessoas, mas a sua voz é muito importante. Então, eu acho que quando isso acontece, é quando o movimento gera atração, entendeu? E assim, a manifestação tem que ser dessa forma. Toda manifestação, sabe, que você vê que está virando um palanque eleitoral, tem gente ali falando, enfim, de partido ou de não sei o quê, sabe? Eu acho que tem que cobrar para mudar. Eu acho que o foco tem que ser só um. Olha, pessoal, nós vamos fazer o Acorda Brasil fora Moraes. Então,
O foco é fora Moraes. Ah, nós vamos fazer Acorda Brasil fora Lula. Então vai ser Acorda Brasil fora Lula. Ponto. Não é para chegar e falar, nós somos o partido tal. Ai, porque eu tive não sei o quê. Não. As pessoas estão lá para um objetivo. Demonstrar a sua indignação, denunciar, para poder, sabe, olhar para o lado e ver que ela não está sozinha, ela se sentir parte daquilo, fazer uma camisa Acorda Brasil, fora Lula, né, fora Moraes, conseguir fazer ali um cartaz, ela sabe se preparar para aquele momento, ela gritar, vibrar junto e mandar um recado, né, para os poderosos que ó, nós estamos aqui. Se vocês não nos atenderem na instalação do CPMI, do Banco Master, do INSS, se não atender no pedido de impeachment, estou só dando um exemplo aqui, né, do Alexandre de Moraes, a próxima será maior. E aí, pum, a próxima é maior, entendeu? Então, eu acho que a coisa é de forma natural. Eu não sou eu que vou falar, ó, vai ser dia tal. Não. Se a gente perceber que, olha, a coisa está crescendo de forma espontânea, e a internet é muito assim, né? A coisa cresce de forma espontânea. Tem hora que você faz um vídeo todo produzido, alcança ali, mas não dá muito. Tem hora que você faz um vídeo, igual eu fiz esses dias, eu estava literalmente dentro do banheiro, deu 40 milhões de visualizações. Então, você nunca sabe o que realmente vai engajar e tocar as pessoas. Então, eu espero sim que a gente não demore para ir para as ruas novamente, não com caminhada, né? A gente pode dar uma segurada agora, pode ser uma manifestação, né? Normal, como a gente já fez outras vezes, né? Mas eu acho que tem que ser pelo Brasil inteiro, sabe? Tem que ter aqui em BH, tem que ter em São Paulo, tem que ter no Rio de Janeiro, tem que ter no Sul, no Nordeste, no Norte, sabe? No Oeste, tem que ter no Leste, tem que ter no país inteiro. Porque aí eles não vão conseguir ignorar que o brasileiro de bem, ele lute até o ponto do seu inimigo não conseguir conter o seu tamanho. É isso que eu desejo daqui para frente. Deputado, eu quero agradecer muito a gentileza de conversar conosco. Mais uma vez, parabéns pela coragem, pela iniciativa. Um bom descanso, que o senhor tem uns dias aí pela frente ainda do recesso parlamentar para curtir a família, a filha, a esposa, enfim. E parabéns mais uma vez, até uma próxima. Obrigado a todos da Oeste, Deus abençoe vocês. Obrigado a todos que acompanharam. Saiba que esse Brasil é nosso e eu estou realmente muito feliz em saber que nós nunca estaremos sozinhos. O Brasil é gigante. Um abraço a todos vocês.